Cara, quando eu cheguei aqui, parecia só mais um mundo normal, sabe? Mas tinha alguma coisa errada. Eu senti, tinha um brilho vermelho no meu inventário diferente, do nada. E eu ainda não entendi de onde veio. Mas era como se esse mundo já estivesse olhando pra mim antes mesmo de eu dar o primeiro passo. Eu comecei a andar e quanto mais eu caminhava, mais silêncio tinha. Nenhum villager, nenhum mob diferente, só vento. Como se o mundo todo tivesse prendido a respiração esperando o próximo desastre. E o pior é que eu nem sabia. Eu estava sendo observado. Alguma coisa estava lá, me olhando, me estudando. Como se ele já soubesse quem eu era, antes mesmo de eu saber qual era a minha missão aqui. Aquela primeira noite foi pesada. Sentei perto da fogueira só para tentar entender o que estava acontecendo. Parecia que o mundo queria falar comigo, mas eu ainda não entendia e não conseguia entender a linguagem dele. Quando os mobs apareceram, foi ali que eu percebi que não era uma simples aventura. Eles vinham como se estivessem sendo guiados, como se soubessem que eu era perigoso para alguém. Eu só não sabia para quem. E aí, no meio de tanta coisa estranha, eu vi o farol. Cara, foi como encontrar um pedaço de esperança, bonito, brilhante, mas fraco. Como se estivesse chamando por mim. Quando eu cheguei perto, a porta estava aberta. Só areia, pedra e silêncio. Sabe quando você sente que alguém passou por ali, mas não há muito tempo? Foi isso. Eu nunca vou esquecer isso. Um zumbi pequeno saiu correndo do farol, desesperado. Eu reagi por instinto. Só depois eu descobri que não era só um mob. Era o filho de um casal. Isso. E isso vai me perseguir para sempre. Eu acertei ele, sem saber quem era, sem entender nada. Mas quando derrubei, eu senti algo liberar no ar. Como se eu tivesse quebrado um lacre, um segredo, uma profecia. E alguém viu isso também. Entrei no farol com tocha na mão. O lugar era velho, úmido, cheio de marcas do tempo. Parecia até que alguém tinha lutado ali para sobreviver. Quando cheguei lá em cima, tinha uma caveira e um livro. Cara, esse livro mudou tudo. A história do casal, o avião, o ataque. E por que eles construíram o farol? Foi a primeira vez que eu senti o peso da missão nas minhas costas. Lendo aquele diário, sabe quando você imagina a cena? Eu consegui ver o casal sorrindo enquanto construíam o farol. Eles tinham um sonho e esse mundo esmagou os dois. Foi aí que eu entendi. O avião deles não caiu, foi derrubado. Os pillagers sentiram o brilho do filho deles. O mesmo brilho que agora está comigo. No topo do farol, olhando o horizonte, eu decidi. Eu ia reconstruir esse mundo, eu ia salvar os villagers e eu ia terminar o trabalho que o casal começou. Quando os primeiros villagers chegaram ao farol, cara, eles estavam destruídos, com medo, fugindo, e eu sabia que dali pra frente eles iam depender completamente de mim. Levei eles comigo pela noite, um atrás do outro, segurando tochas como se eu fosse a única luz que sobrou nesse mundo quebrado. Após deixar os villagers em segurança, eu fui explorar, procurar por recursos. Encontrei uma caverna meio estranha, como se ela descesse propositalmente para algum lugar. E meu Deus, o que eu vi! Praticamente uma civilização. Uma cidade inteira de villagers, afundada embaixo da terra. Como se estivessem fugindo de alguma coisa. E eles não estavam felizes. Estavam bem abatidos. Mas o que mais me deixou encabulado foi que do nada apareceu um pillager e eu estava pronto para o atacar. Porém, antes de eu chegar no pillager, ele atacou um Iron Golem e eu pensei, não preciso fazer nada, o Iron Golem vai defender a vila. Porém, algo estranho aconteceu. O Iron Golem não se moveu. Ele só se moveu quando eu cheguei perto. Isso foi muito estranho. Depois de mais um bom tempo, eu fui explorar e encontrei um lugar bem estranho. Um amontoado de terra que tinha uma porta e uma janela. Bem suspeito. Ao entrar, eu comecei a explorar, vi que tinha uma fornalha, uma cama, uma mesa de trabalho, porém tinha um tapete bem suspeito. E quando eu removi o tapete, existia um alçapão.
Enquanto eu descia as escadas, meu coração palpitava e era como se o que estava lá embaixo estivesse me chamando e sabia que eu estava ali. Quando eu cheguei ao lugar lá embaixo, vi que era um laboratório e aquilo esfriou a minha espinha. Existiam 2 villagers trancados, um villager normal, vivo, e um outro zumbificado. Aquilo me fez tremer. Eu soube ali que os pillagers estavam testando algum tipo de infecção nos villagers. E isso era muito sério. Me virei e encontrei um baú. Nesse baú tinha uma poção de curar villagers, uma maçã dourada e uma pedra vermelha bem estranha. Ela brilhava muito forte. Eu a peguei e coloquei como um colar no meu peito. Ao sair da cabana, algo muito estranho aconteceu. Era como se a terra reagisse aos meus passos. E de repente várias plantas verdes começaram a crescer na minha frente. E reagindo ao brilho do meu colar, com a pedra vermelha, elas começaram a brilhar em vermelho também. E com as informações que eu tinha do diário que eu encontrei no laboratório, eu descobri que essa pedra que eu estava no meu pescoço era a chave da Terra. E com ela eu iria controlar uma das chaves primordiais para chegar ao meu objetivo. E ainda com as informações do livro, eu descobri que o meu objetivo é salvar a Temistar, que eu ainda não sei o que é, mas eu vou chegar lá. E esse é o resumo de toda a lore que nós temos até agora em ATM10 até zerar. Muito obrigado, galera. É isso aí, valeu. Falou, é nóis.